Jesus disse aos judeus: como vocês vão escapar da condenação do inferno, ó raça de víboras, ó serpentes e escorpiões? Arrependam-se, creiam no Evangelho, produzam frutos dignos de arrependimento e não presumam em vós mesmos que nós somos filhos de Deus, porque Deus já começou a levantar do nada, das pedras sim, e a árvore está a crescer, já não é mais uma semente, a árvore já alcançou mais de 60%, está indo para os 100%, já vamos alcançar o topo, e todo o povo da terra, e todas as nações, e todas as línguas poderão ver luz, e os povos que foram enganados pela religião, que foram enganados pela bruxaria, serão libertos do pecado. Só vão permanecer em pecado aqueles que quiserem permanecer em pecado, porque Deus não força ninguém. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, e eu vou entrar e vou ceiar com ele e ele comigo. Esse é Jesus que está a bater a porta dos pecadores. Creiam, vinde a mim, ó cansados e oprimidos, eu vou vos aliviar. Eu vim para vos libertar. Ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros. Eu sou a própria luz para vocês, e eu vou vos mostrar Jesus Cristo. Eu vou vos mostrar o caminho. Os caminhos que estavam tortos já estão a se endireitar, e os montes já começaram a ser abatidos, e a casa do Senhor já começou a crescer, e ela vai ser exaltada até o cume dos montes, acima de todos os outeiros da terra. Um milagre impactante. Mestre, a senhora contou que o seu irmão saiu de Portugal para Angola, e posto cá pisou tala, as pernas inflamaram, e no dia da festa da igreja a irmã veio, ela propôs no coração, assim que o mestre tocar, aleluia, o seu irmão lá em Portugal ficaria curada. O mestre tocou aqui, recebeu a oração, e o seu irmão lá em Portugal totalmente restaurado. A tala foi atropelada. Para a glória do que está sentado no trono. Quantos estão doentes, palma no lugar de enfermidade? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos, que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial, seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia, câncer vai embora. Sai dessa pessoa, câncer. Sai, mioma. Aleluia. Recebam. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. O meu Deus responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa.
O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, com a transfiguração. Glória a Deus, a transfiguração. A transfiguração. Glória a Deus. Você que já achou, só reage com um amém. Louvado seja o nome do Senhor dos vivos. Assim está escrito. E aconteceu que quase a 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. Estando ele orando, quando transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E estes que estavam falando com ele, 2 varões que eram Moisés e Elias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos vivos. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem, glória a Deus, que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos vivos. Como estamos a ver, amados irmãos, Igreja do Senhor vivo e eterno Deus, que o Senhor Jesus Cristo foi ao monte orar. E quando ele foi ao monte, subiu ao monte para orar, ele levou também consigo 3 discípulos. 3 discípulos que também se tornaram, ou nesse caso que foram separados também para apostolado, ou para apóstolos, preparados para o trabalho de apóstolo. Glória a Deus, no meio dos demais discípulos. E estes 3 foram Pedro, João e Tiago. Glória a Deus. E os demais, o Senhor não os levou. Geralmente, ou normalmente, o Senhor, quando subia ou quando ia para orar, ele ia sozinho, não ia com os discípulos. Raras vezes ele foi com os discípulos, como desta vez. Mesmo quando ele foi com os discípulos, como no jardim do Getsemane, ou no Monte das Oliveiras, ele deixava os discípulos a uma certa distância e ele apartava-se e assim orava. Glória a Deus. Como podemos também constatar no dia e na noite que ele foi preso lá no jardim de Getsemane. E vemos aqui, glória a Deus, de acordo com a leitura, ele sobe ao monte com os 3 discípulos para orar. E ele deixa os discípulos a alguns metros e ele, glória a Deus, aparta-se e de repente ele transfigurou-se. O seu semblante mudou, quer dizer, a sua roupa, todo o seu ser mudou. Já não era mais aquele Jesus jovem de 31, 32 anos. Não. Era já aos 33 anos, enfim. Era já bem diferente. Quer dizer, ele tomou a sua forma, glória a Deus, gloriosa. E de repente apareceram mais 2 homens
dos anciãos, também resplandecendo, se manifestaram na sua glória. E os discípulos estavam cheios de sono. Está bem? Os seus olhos estavam carregados de sono. Mas mesmo assim, eles conseguiram ver o Senhor na sua glória. E conseguiram ver também os dois varões, que eram, nesse caso, Moisés e Elias. Eles viram a roupa do Senhor a resplandecer e o rosto dele ficou como o sol. É o sol da justiça. E resplandecia. E eles até dizem, o outro até escreve dizendo que a maneira como resplandecia, como o sol, né? Glória a Deus. Ardente, ou se quando o sol está no seu zênite, no seu clímax, nesse caso o ponto mais alto, 12 horas, 13 horas, ao meio-dia, nesse caso falando 12 horas. Sim. Glória destas alturas. E os outros dois também estavam a resplandecer, quer dizer, os três, a resplandecer na sua máxima glória. Oh, aleluia. E os discípulos caíram como mortos. E porque também estavam cheios de sonos, caíram como atemorizados, apavorados. Caiu sobre eles, nesse caso, o temor, o pavor, o tremor. E quando depois despertaram, eles não viram senão a quem? O Senhor. Já não viram mais os dois varões, nem Moisés, nem Elias. Foi assim que Pedro abriu a boca sempre, atrevido. Pedro abriu a sua boca e disse, Senhor, não é bom que estejamos só aqui, só assim, ao ar livre, expostos ao sol e não ao sol, pode cair chuva, enfim. Portanto, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E o escritor diz que ele não sabia o que estava a falar. Não sabia o que estava a falar, não só sob influência, estava cheio de sono. Sabe quando alguém está cheio de sono, ou um sonambulante, que fala coisas que nem ele próprio sabe o que está a falar quando ele estiver já no seu estado normal. Alguém vai dizer, você fez isso, falou aquilo. Não, como assim? Eu fiz isso? Não, mas não fiz nada, não sei. Claro que Pedro estava sob a influência do espiritual também, né? Estava sob a influência do espiritual, nesse caso, do espiritual de Satanás. E claro, a presença também gloriosa de Deus, como várias vezes já disse, fez com que Pedro também, como era já carnal, não era espiritual, porque ainda não estava convertido, ele e os outros, porque ninguém ainda estava convertido, só que ele, por causa do caráter dele, que era assim, um homem muito que estava agitado, então com muita facilidade de abrir a boca, falava aquilo que viesse na cabeça dele, ele falava sem pensar, 2 vezes sem refletir se dava para falar ou não. E os outros também eram carnais, como já o disse, não é que os outros eram espirituais, não, eram todos carnais, mundanos. Por isso o Senhor estava a prepará-los para, glória a Deus, virem depois a ser o que eles se tornaram, não é? Aí Pedro já pensava que estava convertido, que estava transformado, mas o Senhor depois mostrou-lhe que ele não estava convertido, quando o Senhor disse, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Eu creio que o Pedro ficou assustado. Como assim? Quando me converter? Sim, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E não só Pedro, que os demais entenderam. No final de contas, não havia ainda conversão. Porque a conversão só acontece quando o homem nasce de novo. E nascer de novo significa receber Deus dentro do seu coração. Receber Deus é a glória de Deus, receber o Espírito Santo e a palavra viva dentro de si. Isto é, nascer da água e do Espírito. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Isso é que faz com que o homem se torne convertido. Glória a Deus nas alturas. Nova criatura. Louvado seja o Senhor Deus vivo. E porque Pedro ainda não estava convertido, então ele estava, o espiritual de Deus também que se manifestou
além do espiritual do diabo, por causa dele não estar convertido e tal. Então, quando a pessoa não está convertida, Satanás pode usá-la a qualquer momento. Não viram quando ele foi usado por Satanás para repreender o Senhor? Porque o Senhor começou a falar da sua morte, não sei o que, mas horas antes, ou minutos, vamos assim dizer, ele tinha acabado de ser usado por Deus para revelar quem realmente era Jesus, que Jesus era o Cristo, vindo de Deus, o Filho de Deus. Mas horas depois, é o mesmo que foi usado por Satanás para quê? Para incitar ou tentar levar o Senhor Jesus Cristo ao desânimo, a desistir do propósito de Deus, que é o de não ir à cruz para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Entendeu? Quer dizer, quando a pessoa não está convertida, está sucedendo, pode ser usada por Deus. Pode ser usada por Deus para pregar, pode ser usada por Deus para fazer milagre, pode ser usada por Deus para curar, para libertar, mas ainda assim não está convertido. Entendeu? Esse mesmo Pedro, como os outros discípulos, eles eram enviados, iam curar as pessoas, libertavam as pessoas, expulsavam os demônios, faziam milagres. Limpavam os leprosos, isso tudo é milagre. Coisas incríveis. Tá bem? Mas ainda não estavam convertidos. Tá bem? Então entendemos que é possível que até Deus use alguém e ainda assim não estar convertido. E como saber disso? Eu já o disse. Como disse o Senhor, os frutos vão mostrar o caráter, o comportamento da pessoa. Vai mostrar que, nesse caso, se a pessoa está convertida ou não está convertida. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. É bem verdade que, glória a Deus, que o caráter como tal não muda de dia para noite, é um trabalho árduo. É a parte mais difícil de se amolgar, de se transformar, de se quebrantar. Glória a Deus. Até, aleluia, ganhar a natureza de Cristo Jesus. Mas quando já se tem o Espírito de Jesus, o processo torna-se, glória a Deus, possível. Não fácil, difícil, mas possível. Mas quando não se tem Espírito de Jesus, então esqueça. Nem Deus se dá o trabalho de procurar transformar, vai transformar como? Glória a Deus. Essa transformação começa no interior, não no exterior. A pessoa tem que aceitar, tem que receber a palavra e o Espírito de Deus para começar a fazer a obra dentro dela. É bem verdade que a palavra começa a trabalhar muito antes do Espírito entrar. Mas a própria pessoa tem que manifestar disponibilidade, vontade. Glória a Deus. Para isso, aleluia. Porque a palavra começa já a gerar purificação, transformação, ou seja, purificação nesse caso, né? Começa a purificar a pessoa conjuntamente com o sangue derramado na cruz, que passa para a propiciação dos pecados. E a palavra começa a limpar, começa a lavar, começa a dar um banho à pessoa, glória a Deus, para que deixe de estar sujo e torne-se, glória a Deus, um homem, uma mulher, torne-se já alguém limpo, lavado, glória a Deus, pela palavra viva de Deus. Como disse Jesus, no demais vós já estáis limpos pela palavra que vós tendes ouvido. E assim, glória a Deus, a mesma palavra vai transformar, ou então vai limpar e preparar o terreno para o Espírito entrar. Quando o Espírito entrar, o Espírito gera a transformação interior, e aquilo que está no interior depois se manifesta no físico. Glória a Deus, porque o Espírito não pode entrar num lugar imundo, ele é santo. Glória a Deus, entendeu? Ele é santo, por isso Jesus disse que o espírito imundo, quando sai, a casa fica vazia, mas ainda assim é suja. Então tem que haver purificação para adornar a casa. E quando a casa está adornada, é só assim que o Espírito de Deus vai entrar. Só que se o Espírito de Deus não entrar, o Espírito do mundo volta, vai espreitar, vai perceber, a casa está adornada, está limpa, mas está desocupada. Isso significa que ainda não foi ocupada. Então vai por fazer de tudo para voltar a entrar. E a forma é levar a tentações, para a pessoa entrar em tentação e cair em tentação, e ele assim entrar, não só ele, mas com mais 7, fazendo já um total de 8, uma casta de demônio, tá vendo? E transtornando assim o estado da pessoa, né? Glória a Deus nessas alturas. Então, porque Pedro não estava bem, ele e seus companheiros, porque ainda não eram espirituais, não tinham nascido de novo. A carne ainda falava muito alta neles, carne
Quando eu falar carne, eu falar os desejos do mundo, as coisas pecaminosas, aquilo tudo. Então, na presença do vivo Deus, porque se manifestou o espiritual, o sobrenatural no meio deles, de forma incrível que eles nem esperavam, porque começaram a ver uma visão em êxtase. Glória a Deus nas alturas. Amém? Começaram a ver visão. Quando saber, porque ver Moisés e Elias não é coisa que acontece assim do nada. Aquilo é visão. Amém? Visão aberta. Glória a Deus. Visão revelada. Oh, aleluia. E você vai se perguntar, mas como é que eles reconheceram que aquele era Elias e Moisés, se eles nunca tinham visto antes Moisés nem Elias? E é uma pergunta mas muito pertinente. Se calhar você já se perguntou, se você nunca se perguntou, você pode até se perguntar. Como é que Pedro e João e Tiago deram conta que aí estava Moisés e Elias? Se eles já tinham passado muitos séculos antes deles. Muitos. Até estou a falar séculos já que é Elias, né? Porque Moisés é mais até de século. É já milênio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Mas ainda assim conseguem reconhecer que aí estava Moisés e Elias. Os dois anciãos. Como é que eles conseguiram detectar isso? É isso que eu falei. Porque eles entraram num clima espiritual sobrenatural. E os olhos deles espirituais se abriram. E eles começaram a ver o sobrenatural, o espiritual. Com olhos abertos. Tá bem? Claro que Deus não permitiu que eles vissem o mundo espiritual como tal, mas viram aqueles dois homens, porque poderiam simplesmente se manifestar os dois. E só o Senhor Jesus Cristo teria visto eles, e eles não teriam visto ninguém. Só teriam visto, se calhar, o Senhor a resplandecer, e não teriam visto mais ninguém. Não viram, por exemplo, o que aconteceu no Rio Jordão. No Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo a descer na forma corporal, em forma de uma pomba, e pousou nos ombros do Senhor Jesus Cristo. Mas o povo não viu isso. João é que viu. Não pense que todo mundo viu. E João Batista, por isso ele disse: aquele que me disse-me que aquele a quem vires desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba, esse é o que batiza. Glória a Deus. Não só bate com água, mas também com o Espírito Santo, mas glória a Deus. Aquele Senhor, esse é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas como a vontade de Deus, do Senhor, era que os três vissem, por isso o Senhor também levou eles com um propósito. Por isso eu disse que toda vez que o Senhor subia ao monte, ou ia ao deserto orar, ou como principalmente mais no monte, não é? Ele ia sozinho, dispensava os discípulos. Poucas vezes ele foi com os discípulos. Daí veio que ele foi com os discípulos, deixou os discípulos sempre a uma distância. Glória a Deus. E ele ficava só em oração com o Pai Celestial, em comunhão com Deus, o Pai da eternidade. Mas a maioria das vezes ele estava sozinho, clamando de dia e de noite. Mas naquele dia resolveu levar, não todos os discípulos, levou só os três deles: João, Pedro e Tiago. Amém? Havia um propósito nisso, que era mesmo deles verem e ouvirem o que eles viram e ouviram. Amém? E porque lhes foi revelado, e era propósito de Deus que eles vissem e ouvissem. Por isso o entendimento deles espirituais, mesmo eles não estando bem, não estando convertidos como tal, abriu-se-lhes o entendimento espiritual, conseguiram perceber, conseguiram ver, esse é Moisés, esse é Elias. E era uma época, meus amados irmãos, que não havia ainda fotografias. Já existia a questão da arte de esculpir as imagens das pessoas, fazer escultura, mas Deus tinha proibido que em Israel não pudesse fazer imagem de esculturas de homens de Deus, de profeta, nem do que está no céu, nem debaixo do céu, ou na terra. Representasse a Deus ou com alguma coisa, ou profeta, coisa do gênero, para evitar idolatria.
Se não havia nem fotografia, então nem podemos até falar questões de filmagem, de câmeras, ou nesse caso de filmagem, coisa do gênero, cinema, coisa do gênero. Não existia nada disso. Entendeu? Agora a pergunta é, como é que eles conseguiram dar conta, como é que eles conseguiram perceber que aí estava Moisés e Elias? É aquilo que eu já disse, torno a dizê-lo. Porque eles entraram no sobrenatural de Deus. E o propósito de Deus era mesmo que eles conhecessem, ou tivessem entendimento, ouvissem. Por isso abriu-se-lhes o entendimento para que eles percebessem que aí estava Moisés e Elias. É claro que também eles a princípio não entenderam assim plenamente. Mas depois eles questionaram quem de concreto eram esses homens que estavam aí. E o Senhor lhes explicou que um era Moisés, outro era Elias. Mas muito antes disso, eles começaram, já que Pedro começou a falar, só que ele falava sem entender propriamente o que ele estava a falar. Está percebendo? Por isso a Bíblia diz que que quando começou a dizer, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés, outra para Elias, nós lemos que ele não sabia o que estava a falar. Está percebendo? Não sabia o que ele dizia, infelizmente. Por causa do impulso daquele que é o impacto do espiritual que se manifestou, ele que é influenciado, começou só que abriu a boca, começou a falar e pronto. É aquilo que eu tenho falado, que se o homem não estiver liberto, não estiver bem, e Pedro nesse caso não estava endemoniado, porque até já estava, o demônio já não havia demônio no corpo dele, apenas faltava só nascer de novo, para deixar de ser carnal. Mas eu várias vezes já disse que se o homem que mais ou menos não estiver bem, estiver endemoniado, vamos assim dizer, e se manifestar o Shabbat de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer o que fazem muitas pessoas que quando estão aí, tipo nessas igrejas, denominações satânicas, né, que parecem ser de Deus, mas não são. Nas sinagogas de Satanás, nas bolotas dos porcos, como nos pentecas, enfim. O que vai acontecer? O que acontece lá é que a pessoa estão lá, parece que estão tomadas pelo Espírito Santo, parece que começam a falar em língua, fazer movimentos, a pular, a saltitar. Mas se um homem de Deus impuser a mão, ou ordenar, espírito imundo, espírito enganador, revela-te, sabe o que vai acontecer? Aquele que estava a dar glórias a Deus, aleluia, não sei o que vai fazer, vai começar a preferir palavras ofensivas, a ofender. Só o que, só não sei o que, só o que. Mas como assim? Se você está a falar em línguas, eu expliquei isso, se está a falar em línguas é porque tem Espírito Santo. Vai dar glórias a Deus. Agora o Espírito Santo está a ofender, então vai se entender que não tem nada a ver com o Espírito Santo, é demônio, é o diabo. Mas por causa de quê? Da falta de Deus, então tudo é tomado, o clima é tomado pelos espíritos enganadores, e assim vão se manipulando entre eles, ou vão se deixando manipular, nesse caso os seres humanos, pelos espíritos enganadores. Mas vindo a unção do alto, então aquele demônio que está no corpo da pessoa, ao ter o contato, vai entrar e fazer um choque para e quando se revelar, começa logo a preferir aquilo que já é sua natureza, que está por dentro. Com quem diz descobriu-me, sei o que, não sei o que, vai ofender, vai preferir palavras asneiras, palavras ofensivas, por quando foi descoberto. Dá para saber. Foi com Pedro, como eu já disse, não só não estava convertido, mas como já não tinha demônio dentro dele. Por cada palavra que eles ouviam, aquela palavra começou a purificá-los, como eu já disse. Mas por causa do lado carnal, então acabou preferindo palavras que ele não conseguiu controlar. Saiu só da sua boca, vamos fazer 3 tendas. E aquilo era muito espiritual que ele falou. Só que não o espiritual de Deus, do diabo, porque o diabo influenciou ele. Está a ver mesmo aqui os 3, Moisés e Elias, então fala mesmo já, vais fazer 3 tendas. E se nós percebermos, voltarmos mais para trás, vamos perceber e tentar entender o que significa tenda.
3 tendas ou 3 tabernáculos. Mesma coisa. Espiritualmente tem muito sentido. Significa que significa algo muito, mas muito espiritual. Tá percebendo? Por isso o céu reagiu logo. Depois que os dois se ausentaram, uma nuvem desceu e cobriu-os, e reagiu, e veio-se uma voz do meio da nuvem que disse: esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. A ele ouvi. A ele ouvi. Não és tu, Pedro, que deves falar, que deves sugerir, que deves dizer que deve se fazer, o que não se deve fazer. Tu só tens que ouvir. Porque quem está na terra é o filho, e o filho é que está a lidar com vocês. Assim como disse o escritor de Hebreus, que outra hora Deus falava com os homens, conosco, através do que? Glória a Deus, não só dos anjos, mas, claro, os anjos passavam para os homens para os profetas anunciavam. Mas já nos nossos dias, dizia Paulo, escritor de Hebreus, embora uns dizem que não é Paulo, mas isso já não me interessa. Mas hoje, glória a Deus, Deus fala conosco através do seu filho. O filho já é o que está a falar. E até hoje continua a ser o filho a falar. Amém? Porque a palavra de Deus é o filho de Deus. Aleluia. Palavra viva. Palavra espírito. E não palavra letra. E não palavra morta. Não palavra, glória a Deus, teológica, nem filosófica, nem científica, nem coisa semelhante. Nesse caso, nem coisa semelhante sim, como psicologia e não só. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. O céu reagiu repreendendo Pedro. Ei Pedro, quem és tu? Com as tuas carnalidades, com as tuas imaginações. Dá para sair aqui na pesca para tu sugerir ou disseres, vamos fazer isso, um barco melhor, vamos não sei o que, cozer a rede, vamos comprar uma nova rede, vamos não sei o que. Dá para sair aqui na pesca. A parte em que tu és espírito, que não é na pesca não, Pedro. Aqui tu tens que ouvir, porque está o filho a falar. E a ele, glória a Deus, me tenho comprazido. É ele que está a falar. Glória a Deus nas alturas. E aquilo depois de querer dizer para levantar 3 tendas, estava querendo dizer construir 3 igrejas para adorar não só ao filho, mas a Moisés e também a Elias. Não só para, ao mesmo tempo, fazer com que as 3 dispensações, onde está nesse caso as 2 e meia, digamos assim, porque a outra, aparentemente a terceira, é mesmo a segunda, mas glória a Deus, é o culminar, glória a Deus, do que da segunda dispensação, é fazer com que as mesmas 3 se estivessem em ação ao mesmo tempo, e assim os homens pudessem não só abraçar os 3 e assim adquirirem salvação nos 3 como tal. Mas o Senhor disse não, é o filho, glória a Deus. Moisés já esteve na terra, já fez a obra, glória a Deus. Elias já esteve, se manifestou novamente, e acredito que naquela altura também já tinha se ausentado, já tinha sido degolado, nesse caso na pessoa de João Batista, glória a Deus, e que Elias voltaria novamente, mas como ainda não era o tempo, então era o tempo do filho que estava a falar. Deus Pai falando através do seu filho, Deus Filho, glória a Deus. E Pedro queria, incitado por Satanás, tentar institucionalizar coisas que não têm nada a ver, tentar insinuar coisas que não têm nada a ver, usado por Satanás, claro, estava a ser insinuado por Satanás para tentar também induzir o Senhor, mas o Senhor não foi na conversa, até porque o céu reagiu, glória a Deus. E você até vai perguntar, mas esse Moisés e Elias apareceram então por quê ao Senhor? Primeiro vamos perceber como é que eles apareceram. Apareceram do céu para a terra. Amém? E falavam com ele, que significa que eles estão vivos, com os seus corpos. Entendeu? Quanto a Elias, nós sabemos que ele não provou a morte, foi arrebatado. Por exemplo, existe uma teoria judaica que diz, não,
Aquele que diz que foi arrebatado de uma morte especial que ele teve, não tem nada a ver. Foi arrebatado, não provou a morte. Tal como Enoque. Mas não estamos a falar de Enoque. Glória a Deus, porque também Enoque é um personagem misterioso. Glória a Deus nas alturas. E Moisés, sabemos de forma normal que o próprio Deus matou ele lá no monte e sepultou ele, mas podemos perceber que o próprio Deus ressuscitou ele, porque se ele não tivesse sido ressuscitado, que primeiro, aquele que é o Lúcifer não teria lutado, nesse caso Miguel não teria batalhado contra Lúcifer, contra Satanás, digamos assim, pelo corpo de Moisés. Moisés queria prender o corpo de Moisés para profanar o corpo de Moisés, mas o Senhor enviou Miguel, o arcanjo, para batalhar contra ele e assim impedir que aquilo acontecesse. E depois, claro, o Senhor ressuscitou ele. Mas como assim? Como é que se prova que o Senhor ressuscitou? Então, aí ele aparece com Elias lá no Monte da Transfiguração. Aquele monte tinha um outro nome, mas por causa disso que se deu lá, desse prodígio que aconteceu lá, então acabou tomando o nome já de quê, né? De Monte da Transfiguração. Glória a Deus nessa altura, onde se deu a transfiguração. Porque se ele tivesse morto, sem corpo, como é que ele teria aparecido naquele monte? Não. Os dois apareceram com seus corpos, por isso estavam resplandecendo, por isso a Bíblia diz, apareceram na sua glória. Dá para perceber? E eram anciãos os dois. E o único que não era ancião era Jesus, porque Jesus estava na casa dos 30, ou dos 30 anos. Não é que tinha 30 anos, já estava acima dos 30 anos. Por aí 32, ficou alguma coisa. Ou aproximadamente 33. Mas uma coisa aconteceu. Quando o Senhor transfigurou-se, também virou ancião. Está percebendo? De barba branca, cabelo branco. E o seu rosto também resplandecia, assim como os dos três também resplandecia. E os três de vestes brancas. Mistério. Glória a Deus. Os três anciãos. E os três conversavam. 3 em 1, 1 em 3. Glória a Deus nas alturas. Fica o mistério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? E a Bíblia diz, nós lemos, que os dois falavam com ele acerca do quê? Acerca da sua morte. Amém? Aqui no versículo 31, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Entendeu? Falavam com ele, acha que eram anjos? Nem pensar. Acha que os anjos viriam aí falar com o Senhor, não tem nada a ver. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Por isso, o Pedro, influenciado pela sua carne, abriu a boca e falou: vamos fazer 3 tendas. E o seu reagiu dizendo: qual 3 tendas? Pedro. Mas quem estava aqui por trás disso? Satanás. Com quem ele disse: tá bom, já que vocês três viram, vocês três, Deus é 3 em 1, 1 em 3. E veja que o Senhor Jesus Cristo, por isso eu disse, Deus não faz nada por nada. Levou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Glória a Deus. E apareceram 2 homens, como o Senhor fez 3. E os 3, como eu já disse, os 2 eram já anciãos, apareceram já anciãos a resplandecer. Barba branca, cabelo branco, anciãos, mas cheio de vigor, porque se nós voltarmos mais para trás, vamos ver que Moisés era um ancião de 120 anos, que ele morre com 120 anos, mas cheio de vigor, que ainda subia e descia o Monte Sinai. Não precisava de alguém para segurá-lo. E os seus olhos estavam bem ativos, os seus olhos estavam bem ativos, não envelheceu. Quer dizer, não teve problema de visão. Porque com 120 anos,
quase a maioria já tem, aliás, antes até dos 120, a partir dos 90 e pouco, uns a partir dos 80, uns a partir dos 90, que por quem até chega até lá, já tem problema de visão, uns até a partir dos 70 tem que usar óculos, e naquela altura qual é o óculos que existia? Não existia óculos. Glória a Deus. E Moisés não usou óculos. Glória a Deus nessas alturas. Aleluia. Elias também, glória a Deus nessas alturas. Estavam aí os dois, bem anciãos cheios de vigor. Por isso eu falei, Jesus era o único que não era ancião, que era ainda jovem. Mas quando ele transfigurou-se, também virou ancião. Glória a Deus. É só ver quando ele aparece lá no livro do Apocalipse, na revelação desse cara de Apocalipse, de João. Ele aparece mais com o quê? Como um jovito, como o quê? Claro, cheio de vigor como tal. Mas apareceu cabelo branco, olhos como tochas de fogo, vestes brancas, resplandecente, como o sol, seu rosto resplandecia. Quem já leu o Apocalipse sabe disso. Se você nunca leu, aconselho a ler. Começando mesmo já a partir do primeiro capítulo. Dá para perceber? E coisas aqui para você entender, tem que ter entendimento espiritual. Não é imaginação, não é fazer teologia, não é coisa do gênero. Porque teologia, você vai fazer teologia, você vai receber mais demônios. Entendimento das coisas humanas. Não brinque. Glória a Deus. E se você tentar fazer com a sua cabeça humana, você só vai se perder, só vai se afundar. Glória a Deus. Dá para saber. E Satanás sabia quem é que estava aí, naquele monte. E quem eram os três, está para perceber? Satanás sabia disso. Sabia quem eram os três? Está para perceber? E do que eles estavam a falar. Por isso incitou a Pedro, na sua carne, como já eu disse e repito. Para quê? Para que ele preferisse aquelas palavras. Fazer 3 tendas, e assim uma tenda chamada Jesus, ou para Jesus, outra tenda chamada Moisés, outra tenda chamada Elias. E assim quem quisesse se abrigar na tenda de Elias, que se abrigasse. Quem quisesse se abrigar na tenda de Moisés, que se abrigasse. Quem quisesse de Jesus também que o fizesse. Mas na verdade, o céu ao reagir, esse é meu filho amado, estava a dizer, já estamos na época da graça e da verdade. E é o filho que está, glória a Deus, a fazer a obra. E a ele vós deveis ouvir. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. A ele deveis ouvir e não inventar ou falar coisas que não tem nada a ver com como o Pedro estava aí a falar ou a querer falar coisas que ele nem próprio entendia, nem sabia o que estava a dizer. Estava sob a influência do sono, e esse sono para muitos é sono espiritual. Existe sono espiritual. Os homens são dorminhocos espirituais, não têm vida com Deus, não são de Deus e querem ensinar Deus, ou querem ensinar acerca de Deus, querem falar acerca de Deus. Vamos falar o quê? Vamos falar carne. Vamos falar sobre a influência de Satanás, sobre a influência do demônio, do diabo. Por isso você vê pregadores, pastores, denominações religiosas, todas satânicas, diabólicas. Tá vendo? Pastores ensinando doutrinas de demônio. Entendeu? Se Pedro, que andava com o Senhor Jesus Cristo, que era ensinado por Senhor Jesus Cristo, estava sendo usado por Senhor Jesus Cristo, e veja, na presença de Deus, Deus que se encarnou. Estava sabendo? E com a manifestação da divindade naquele monte. Está percebendo? Está percebendo que aquilo que aconteceu o que era? Era a própria divindade que estava aí em 3. Aleluia. Era a palavra que estava aí, era o Espírito que estava aí e era o Pai que estava aí. Entendeu? Ele estava só a falar em mistério, agora estou a falar de forma mais aberta, não é? Mas como assim? Creia se você quiser crer, se não quiser, você não é obrigado a crer. Mas que isso que estou a falar é a pura verdade. Entendeu? Glória a Deus.
estava aí o Pai, estava o Filho, estava o Espírito. Oh, aleluia! Glória a Deus nas alturas. Para muitos já não é novidade, porque eu já falei disso várias vezes, ou algumas vezes, ou quando estudamos lá no Evangelho de Marcos e também Mateus, já cheguei de falar disso. Se calhar não falei assim, de forma mais aberta como essa parte que eu falei. Glória a Deus. Se você puder, pode ir lá e ver, ouvir os áudios dos ensinos anteriores relativos ao Evangelho de Mateus e como também de Marcos. Glória a Deus nas alturas. Ó de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém. Aleluia. Eu sei que vai se perguntar, mas como é que, estando aí a manifestação da divindade, Satanás ainda consegue tentar usar sangue? Isso é a coisa mais que é. Isso até. Se você fez essa pergunta, é porque você não tem mesmo, ainda não entendeu as coisas. Isso é a coisa mais fácil. Então, se quem tem Espírito Santo pode ser usado por Satanás, quanto mais velho que nem tem Espírito Santo, nem nascido de novo se é. Oh, mas como assim? Alguém nascido de novo pode ser usado por Satanás? E pode sim. Por isso a necessidade de que aquele que é nascido de Deus, ou que nasceu de novo, cresça espiritualmente, a ponto de chegar a um certo nível que o que ele pensa, o que ele faz, as suas movimentações são coordenadas já pelo Espírito Santo, porque está saturado do Espírito Santo. Quando se diz que o homem está mortificado, está cheio do Espírito Santo. Então o que ele vai fazendo, o que ele vai falando, tudo é coordenado pelo Senhor. Não significa que ele perde a natureza humana, não, está lá. Por isso tem que continuar a mortificação, como um processo. Mas só que a sua movimentação é coordenada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele está saturado da presença de Deus, do Espírito de Deus. Já quando o homem só tem o Espírito Santo, as águas ainda só estão no tornozelo, a carne fala muito alta. E Satanás aproveita-se disso. A pensar que o primeiro inimigo do homem é Satanás, como está ali, é a própria carne. Satanás surge e a carne, que estando já lá a colaborar com ele, fazendo já o seu trabalho, ele aproveita-se também, faz o seu trabalho. Por isso, o nascido de novo tem que continuar a se esforçar para quê? Para continuar a buscar o Senhor, continuar a se consagrar, para que aconteça com a mortificação. Não pensa que a mortificação vai acontecer de dia para a noite, porque nasceu de novo já está mortificado. Não. É um processo. E não pensa que nasceu de novo que os frutos do Espírito Santo vão logo surgir no homem. Não. Tem que continuar a buscar. Quanto mais vai buscando, os frutos da carne vão sumindo, e no lugar dos frutos da carne vão surgindo os frutos do Espírito. Entendeu? Até completar-se os 9 frutos do Espírito Santo. E quando completar os 9 frutos do Espírito Santo, já eu disse várias vezes, repito, significa que o homem morreu para o mundo e para si mesmo. Quer dizer, está mortificado. Aí já vai continuar, vai entrar já num outro nível que não tem nada a ver já com o nível de humanos, né? Aquele já é outro nível, mas que já alcançou a mortificação. Vai entrar já naquilo que vocês já ouviram várias vezes que o mestre falou, para alcançar a imortalidade. Já é outra coisa. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Amém. Dá para perceber, não é? Parece ser duro, mas é isso, meus amados irmãos. Se você entendeu, então, da mesma onde você está na sua casa, dê glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E para terminar, porque se eu ficar aqui a falar, não vamos terminar agora. Mas como já várias vezes já falei disso, hoje não é o primeiro dia a falar disso, então, como eu disse,
Se você puder, pode ir rever ou ouvir ou reouvir os áudios do ensino anterior relativo a esse tema, e assim você poderá reforçar mais, enriquecer mais o seu conhecimento. Glória a Deus, o seu conhecimento concernente a esse tema. Aleluia. Para terminar, já em jeito de remate final. Glória a Deus. Depois disso tudo, o Senhor desce do monte com os discípulos, 3 nesse caso, e ele pediu aos discípulos, ou falou aos discípulos, ordenou aos discípulos para que não contassem a ninguém aquela visão. Sim, até que tudo que tivesse sido cumprido, até que tudo se cumprisse. Que significa que eles nem deviam contar aos outros discípulos, nem aos outros 9 apóstolos. Eles tinham que ficar em silêncio, porque eles tinham visto e tinham ouvido mistérios. Glória a Deus. Então, nesse caso, você está dizendo que disse que aí estava a divindade. Então, Pedro, João e Tiago viram o quê? Viram Deus. Sim. Mas a Bíblia diz que quem ver Deus vai morrer. Por isso eles viram Deus na pessoa daqueles 3 homens. Por isso eu falei que quando eles se manifestaram, os 2 se manifestaram com seus corpos. Não é isso que eu falei. Tá bem? Por isso é possível eles também que estavam tomados de sono. Aquele era sono espiritual, mas com manifestação no físico. Porque eram dorminhocos, por falta de vida de oração. Não oravam, não jejuavam, era só comer e beber. Comiam, bebiam, iam ao banheiro, voltavam, comiam, bebiam, iam ao banheiro, parece animais, não sei de onde. Ou máquinas de triturar alimentos. Glória a Deus. Dizia para comer, jejuar e orar para quê? Se nós temos nosso mestre que faz tudo, que já não só que é só comer e beber e pronto. Ir ao banheiro e para excretar, para depois voltar novamente a encher a pança, o barreto folhoso, e depois voltar novamente a excretar, e assim vai-se, infelizmente. Glória a Deus nas alturas. Deus, glória a Jesus Cristo, permitiu que eles vissem e ouvissem o que eles viram e ouviram. Mas porque eles, como eu já disse, estavam naquela sonolência, tá lá, depois o Senhor falava, eles não entendiam o que o Senhor falava. Dá para pensar que o foco deles terem visto aquilo, terem ouvido aquilo, eles entenderam? Não entenderam nada. A própria lição de Pedro, vamos fazer 3 tendas aqui. E eu disse que as tendas tinham um significado muito, mas muito grande, porque na lei é só ver que Deus lá no deserto ordenou para que eles construíssem tabernáculo ou tenda, e lá se fazia o culto, a adoração, a devoção a Deus. E Deus descia sempre lá na tenda da congregação, onde estava a arca da aliança. E quando ele descia, a nuvem da glória do Senhor cobria todo o tabernáculo. E todos viam a nuvem da glória do Senhor. Tá vendo? Aquela nuvem que desceu, que cobriu os discípulos. Tá vendo? Cobriu os discípulos e saiu alguma voz do meio daquela nuvem. Aquela nuvem descia lá no deserto, cobria o tabernáculo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Na época da lei, na dispensação da lei. Glória a Deus nessas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo Deus. E o tabernáculo, símbolo que é? Símbolo que é? Aquilo que acontecia no deserto, aquilo, glória a Deus. Como eu disse, é época da lei, mas espiritualmente também estava a apontar para uma realidade que viria a acontecer na pessoa do Filho de Deus. Porque a tenda ou tabernáculo simboliza o ser humano, o homem. Glória a Deus nas alturas.
E aquilo que estava acontecendo na lei de Moisés, começando lá do deserto em diante, era tudo o que é transitório, glória transitória. Era simbólico de algo que seria verídico, real, que viria a acontecer. E também estava apontado para a verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Entendeu? Louvado seja Deus. E ele a querer dizer, para construir 3 tendas, estava a querer contrariar o plano de Deus. Estava a querer dizer, temos que voltar para a lei. Colocar a lei também em ação. Ao mesmo tempo também colocar o juízo em ação. Que é o juízo como com Elias. E a graça também em ação ao mesmo tempo. As 3 coisas, por isso eu falei daquela, só que não falei com mais detalhes, mas agora você pode perceber. Essa tenda da lei, tenda de quê? Nesse caso, dos profetas, e o líder dos profetas, que é Elias, que é o juízo, aquele que é o martelo, aquele que é o juízo, glória a Deus, de Deus, oh aleluia. E não só, claro, não termina por aí. E a graça, aquele que é o homem da graça e da verdade, Jesus Cristo. E nós sabemos que é a graça que está agora em ação. E Jesus respondeu aos discípulos de João e Pedro e Tiago, os 2 irmãos, quando disseram: Senhor, se quiseres, vamos quê? Vamos fazer o mesmo que Elias fez. Vamos mandar fogo para queimar esses pecadores samaritanos. E não quiseram que tu passasses pelas suas cidades. Assim como fez Moisés e Elias, se quiseres, vamos mandar fogo para queimar todos eles, destruir eles e as suas cidades. E o Senhor olhou para eles e disse-lhes: vós não sabeis de que espírito sois. Em outras palavras, estás a pensar que estás na época, na era, no espírito de Elias para matar. Como fez Elias. Aquele era o espírito de Elias. Mas nesse momento está o Espírito do Filho de Deus. Nesse caso, vocês estão a lidar com o Filho de Deus, que veio simplesmente para salvar. Mas Elias veio e fez, implementou o juízo, fez com que o juízo dos profetas, nesse caso, aleluia, a justiça, glória a Deus, dos profetas fosse implementada de Deus através dos profetas. E claro que ele ainda virá para restaurar todas as coisas. E na restauração de todas as coisas vai complementar aquele versículo, a parte do versículo que diz, para anunciar o dia da vingança, do juízo do Senhor. Porque quem lê a Bíblia sabe disso. Está lá, no livro de Isaías, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor já vai sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, e terminou dizendo: anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o versículo não termina por aí. Aí vem uma vírgula depois: e proclamar o juízo do Senhor nosso Deus. Jesus não pronunciou essa parte, não continuou. Por quê? Porque não tinha nada a ver com ele. Aquele é a parte de quê? Do homem do juízo, que vem para proclamar não o ano aceitável do Senhor, mas o dia da vingança do nosso Deus. Aleluia! Do juízo do nosso Deus. Mas também procurar convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Está a entender? Do pecado, para que as pessoas se arrependam e se convertam. Da justiça, para que as pessoas vivam a justiça de Deus, a palavra de Deus. Vivam, andem com Deus, agradem a Deus. Sim, cooperem com Deus. Aleluia. E do juízo, uns vão ser convencidos a bem ou a mal. É necessário que morram uns e outros possam ser convencidos por causa da dureza dos seus corações. Porque há uns que têm que ver um a morrer para ele acreditar que afinal de contas, não estava os 2 capitães de 50, morreu o primeiro capitão de 50 com os seus 50, foi o segundo, morreu também o primeiro, o segundo com os seus 50, o terceiro quando foi dizer: opa, nem pensar, eu estou pensando que vou ser burro. O rei está lá, mandavam lá, 2 já pereceram, eu também vou perecer com os meus. O mal chegou, prostrou e disse: homem de Deus, por favor,
Tem piedade de mim. Poupa a minha vida e desses homens que estão comigo. As nossas miseráveis vidas. Poupe-nos, homem de Deus. Humilhou-se. E porque ele humilhou-se, então foi poupado. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. Mas foi necessário que aqueles 2 homens fossem queimados, carbonizados. Aleluia. Para que aquele outro que se rendesse, se humilhasse perante o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Mas que os 3 não poderiam atuar, operar, nem ter as tendas, nesse caso igrejas, nem nesse caso manifestação, operação ao mesmo tempo. Não. Glória a Deus. No final dos tempos, claro que Moisés e Elias vão atuar juntos, vão operar juntos, mas ainda não era o tempo. E por isso quando Pedro estava a dizer, vamos pôr 3 tendas aqui, estava contraria à vontade de Deus. Por isso eu falei, influência da carne e de Satanás. Entendeu? Por isso o Saul reagiu, que é isso? Esse é meu filho amado. A ele me tenho compreendido e a ele ouvi. Glória a Deus nas alturas. É ele. Glória a Deus nas alturas. É tempo de graça. Da graça e da verdade. Depois virá a glória a Deus. O homem que quer, o Espírito vem para a glória a Deus. Implementar a justiça, fazer glória a Deus. Aleluia. O juízo, implementar, nesse caso, fazer sentir o juízo pela justiça de Deus. Assim foi com a lei. Apareceu Moisés, deu a lei, e depois apareceu Elias para fazer glória a Deus. Sentir, nesse caso, sentir entre aspas, né? Para glória a Deus. Fazer com que a justiça dos profetas, da lei nesse caso, pudesse ser, aleluia, implementado, vivido. Já tinha sido implementado, mas como os homens estavam na desobediência, na transgressão, então ele apareceu para implementar o juízo pela justiça de Deus, já que os homens não estavam a viver a justiça. E depois aparece o Filho de Deus, trouxe a graça e a verdade para a libertação dos homens. Mas antes apareceu Elias como ponte da transição entre a lei e a graça. Depois sumiu em pouco tempo. Mas voltará novamente, e já está. Glória a Deus nessa altura, para restaurar todas as coisas. E já começou a obra da restauração. Glória a Deus nas alturas. E depois já começou também, aleluia, aos poucos, até chegar no seu zênite, a implementação do juízo de Deus, do juízo da verdade sobre os homens e aqueles que não guardaram, que não creram na verdade e na graça. Então o juízo vai cair sobre eles para a destruição. Mas aqueles que creram já na graça, que estão a crer e na verdade, será a justiça de Deus. Serão convencidos, glória a Deus, para continuar a viver a justiça de Deus. Mas que o mundo vai ser punido. Amém? Glória a Deus nas alturas. Amém? Coisas muito, muito profundas, não é? E misteriosas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém.